galera, beleza? Aqui é a Dadá. E depois de tanta polêmica voltada ao Léo Lins e ao autismo, hoje meu marido comentou que ele saiu um vídeo, ele se retratando. Eu particularmente fiquei muito feliz, embora eu não tenha assistido ainda esse vídeo. Vou assistir aqui junto com vocês pra gente conversar a respeito desse vídeo. Então galera, se você quer ficar por dentro do mundo do autismo e acompanhar a vida de uma família que vive o dia a dia do autismo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o joinha. Aqui são as nossas redes sociais. Pessoal, então, o vídeo é bem extenso, da Aline e do Léo, e no final eu vou externar um pouquinho da nossa opinião como família, da nossa opinião enquanto comunidade, e é isso, fiquem aí ligadinhos. Não esquece de deixar o like aqui, de se inscrever no canal e ativar o sininho, dar o joinha pra cima, e é nóis. Então pessoal, vamos pro vídeo. Galera, tudo bem? Estamos juntos aqui porque dia 18 de setembro, no dia do meu aniversário, eu postei um vídeo nos meus stories que acabou repercutindo de uma forma negativa. A coisa começou com a Aline, depois eu me envolvi, e pais, familiares de autistas. Saiu em alguns locais, alguns veículos de mídia, a coisa escalonou, já falando que eu poderia ser preso. Enfim, a gente ainda não apresentou os fatos. E é isso, então eu vou deixar o vídeo pra vocês aí, o vídeo que deu origem a tudo isso. O Leozinho, como todas as festas, ele é assim, ele senta, não fala nada, é um pouco autista. Ele sempre é assim, ele é uma pessoa, na vida, ele realmente é cancelado em todos os lugares e ausente. Ele vai na festa e nem percebe também, porque, né, você não sabe se ele tá lá ou não. Bom, até agora a gente... Então, pessoal, com relação ao vídeo realmente que deu vazão a toda essa discussão, eu particularmente não consigo ver maldade na fala. Embora tenha sido uma fala infeliz e por falta de conhecimento, não foi algo pra ofender. Iniciando dia após dia as dificuldades e a luta pelos direitos autistas, que essa semana, né, na verdade, esses 10 dias, eu fiquei lendo e entendendo um pouco e vi que não é nada fácil, porque a maioria dessas crianças, elas têm questões de polimorfismo, desenvolvem constipação, intolerância... Só que muita gente acaba que se ofende com isso, porque é muito triste a gente ter um filho, a gente ter um parente, a gente conhecer alguém que tem esse diagnóstico de autismo e não consegue se relacionar. Então, de certa forma, isso acaba machucando, embora ela não tenha feito, a Aline não tenha feito isso intencionalmente para machucar. Mas, enfim, acabou machucando. A palavra autista de forma desrespeitosa e infeliz. Mas também tem um outro lado, porque quem não conhece muito sobre a causa e fora desse dia a dia, não faz essa associação da palavra... Exatamente. Quem não está vinculada a essa realidade não desconhece isso. A visão do autismo como uma situação de ausência, uma pessoa que ficava recolhida no seu próprio mundo. E esse termo ele era empregado de uma forma leve, sem querer dizer se era boa ou ruim, só que a pessoa ela estava ali, ela estava recolhida no seu momento. É tanto que a palavra autista, ela deriva do grego autos, que significa voltar-se para dentro de si mesmo. E tem um manual que é chamado DSM-5, que ele é referência mundial para diagnósticos mentais. E o transtorno de espectro autista, ele é caracterizado por 3 sinais e sintomas específicos para a gente fazer essa identificação. E o primeiro é a dificuldade de interação social, que foi a qual eu associei... Exatamente, o que as famílias mais lutam é contra a dificuldade de interação social dessas crianças. Tá? E vamos lá, agora o segundo ponto foi do cancelamento. Algumas situações, primeiro eu vou falar do cancelado, que eu citei no vídeo que o Léo era cancelado. A questão do cancelado não se refere aos autistas, tá? Não tem nada a ver com os autistas. Cancelado, eu chamo, quem segue a gente, quem me segue o Léo, sabe que eu chamo ele de Léo Cancelado Lins. Então isso é uma brincadeira que os meus seguidores e os seguidores dele fazem, então super normal. Só que nesse vídeo virou, na verdade, um telefone sem fio e todo mundo começou a associar o cancelado à palavra autista. Então juntaram essas coisas, ela chamou o autista de cancelado, ela falou que o autista deveria ser cancelado. Não,
Não tem nada a ver, o cancelado foi pra ele numa brincadeira nossa e dos nossos seguidores. Então, deixando bem claro, não teve nenhuma conexão, nenhuma, não há possibilidade. Então, deixando isso bem claro para que vocês entendam. Só que quem mandou mensagem para alguns seguidores meus não sabiam o que estava acontecendo e deixaram lá o que está acontecendo. Aí as mães... porque no primeiro dia já começaram a vir muitas mensagens. Sim. Isso já desde o princípio, né? Assim que saiu o vídeo, foi na madrugada, e quando a Aline acordou já tinha uma enxurrada de mensagens. Tinham mensagens educadas? Tinha, mas tipo assim, 10%. Bem ou menos. pouco. E aí a gente acabou respondendo algumas dessas mensagens educadas no privado que a gente recebeu. De maneira educada. De maneira educada. E foram tantos ataques que a gente resolveu, por isso que a gente permaneceu calado durante esses 10 dias, porque não tinha nem como dialogar. Foram mensagens assim, eu vou ler algumas pra vocês, só pra terem uma noção do vídeo que vocês assistiram e do que chegou por conta disso. Do que chegou por conta disso. De pessoas que se dizem lutar pela causa, de familiares de autistas e, enfim, várias pessoas. Você não tem ninguém em sua bosta. Você tem que morrer. Logo que você nasceu de uma cagada que a sua mãe deu, que seu pai deu na sua mãe, sua otária ridícula. Aí tem uma foto e ela colocou, denuncie essa vagabunda e marcou meu perfil. Isso foi um. A outra, a minha vontade era quebrar sua cara pra você aprender a respeitar os sentimentos do próximo. Achei que ia pedir desculpa, mas esperar o quê de uma vadia patricinha. Amaldiçoada, que os vermes e bactérias te consumem e você morra com muitas dores, cancelada, e você sua ridícula. Por ponto de acharem que eu falei do cancelamento ter relação com os autistas. Vou encher o teu carro de bala e meter 6 tiros na sua cabeça. Quem sabe assim você pense diferente. Nojo de você, mexeu com o grupo errado, somos mães de autistas. Não vamos parar até você ficar sem nada. Então, assim, se eu ficar... foram textos e textos, assim, vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada, gigantesco. Então, ó, vários e vários prints de mensagens, assim... Que já começaram a vir desde o primeiro dia. Então, uma desproporcionalidade gigantesca de causa e efeito, envolvendo associações também. Familiares, mães. E teve um agravante que foi uma situação... Eu permaneci calada porque começaram ataques muito fortes e as pessoas começaram a me pressionar. Vou dar 6 tiros na sua cabeça, isso, aquilo, outro. Você não vai pedir desculpa? A galera não queria que eu fizesse parte, entendesse um pouco da causa. As pessoas só queriam ouvir desculpa, a grande parte pro ego, pra achando que era falta de humildade da minha parte. Porque assim, vocês ouviram a minha opinião sobre o assunto, eu falei pra vocês o que eu acho sobre, tem os dois pontos de vista, o meu ponto de vista, vocês entenderam a minha intenção. Então assim, veio uns ataques de uma força que você realmente fica em choque, você não sabe o que fazer. Eu falei, gente, não tem nem como eu dialogar, eu vou esperar. Então a pressão de me destruir com as minhas marcas, me imputaram um crime, assessoria de autismo do Mion, deixou bem claro no perfil. Ela entrou em contato comigo, muito educada, eu respondi, só que ela não conseguia ouvir meu áudio. Aí depois eu levei meu cachorro no veterinário, eu vou postar aqui pra vocês a conversa. Levei meu cachorro no veterinário, também não consegui responder pra ela, e ficou uma confusão de assim, a gente se falava e não falava. Ela falou... Resumida, ela entrou em contato no domingo, quando a Aline viu, ela entrou educadamente, quando a Aline respondeu, ela não conseguiu ouvir, mas houve um prazo aí de 24 horas da mensagem dela, e a mensagem da Aline ter respondido ela não conseguiu ouvir. E passadas as 24 horas, ela fez uma postagem. Ela fez uma postagem, que inclusive está no perfil dela, incitando que todas as pessoas fossem fazer um boletim de ocorrência, porque eu era uma criminosa, o que eu fiz era um crime. E deixando claro, o que eu fiz é um crime devido a esse vídeo que vocês assistiram, porque foi esse vídeo que deu origem a tudo. Então só tem essa parte, não tem mais nada além disso, senão eu postaria pra vocês, porque a gente tá expondo os fatos. Então ela fez praticamente 50 mil, por volta de 50 mil pessoas que seguem e são apoiadores da causa e lutam pela causa, todo mundo se voltar contra mim, ir lá na delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Então isso tomou uma proporção. Então eu falei, eu não tenho como falar nada nesse momento que eu fale, vai ser o suficiente, não vai adiantar nada. Então as pessoas, elas estavam com ódio, e cada dia que passava que eu permanecia calada, as pessoas mais me ameaçavam e falavam, você não vai pedir desculpa? Vou destruir a sua vida, vou no perfil de todas as suas marcas. E quando essas pessoas entravam nos perfis das marcas que me patrocinam, que eu recebo,
elas diziam que eu era preconceituosa. Então, pessoal, a Aline tá falando das mensagens que ela recebeu, né? De xingamentos de familiares de autista, né? E ela fala que foram logo no início da postagem do vídeo. E se a gente for ler, se a gente ouve ela falando, a gente observa que, na verdade, as pessoas se revoltaram mais quando ela ignorou uma retratação. Se tivesse vindo logo posterior à postagem do primeiro vídeo, uma retratação como essa, nada disso teria acontecido. Mas particularmente eu, quando eu fiquei sabendo, quando eu tomei conhecimento, eu fui no perfil, nas redes sociais dos dois, e eles estavam nem aí, eles estavam fazendo piadas com aquilo que as famílias estavam passando. Então foi isso que realmente revoltou. Isso não justifica nenhum tipo de incitação a agressões ou a ódio, mas realmente, desde o início eles demonstraram consideração zero por essa classe. Que não compactuam com a mesma agressividade, com a mesma intenção, com a mesma ideia que essas mães e esses familiares usaram. A essas pessoas que educadamente, que se sentiram ofendidas, eu peço desculpa, mas não para essas pessoas que vieram me ofender, que vieram dizendo que lutam pela causa, que pregam a empatia, mas é essa empatia que você está pregando? É esse sentimento de amor, essa sementinha do amor que você plantou? Ela fala também com relação a conhecer, né, mais esse mundo e entender um pouco mais. E aí depois que ela entendeu, depois que ela foi ler, ela conseguiu ver algumas coisas. Mas tudo isso poderia ter sido muito simples, poderia ter sido resolvido com um vídeo de retratação. Pra explicar, ele até falou, amor, se o vídeo estiver muito longo, ninguém vai assistir. Mas assim, foram 10 dias, gente, não foi um negócio que aconteceu ontem, a gente tá postando. Eu permaneci... Ela fala muito que permaneceu calada, que eles permaneceram calados. Na verdade, subliminarmente, a gente pode olhar as redes sociais deles. Desde o início, eles zoaram, né? Desse caos gerado. Nenhuma mensagem de ofensa, nada. Porque realmente eu não sei se as pessoas agora ficaram felizes. Eu fiz um boletim, me acalmei, coloquei pra fora todo o meu ódio, já xinguei ela de tudo quanto é nome. Vagabunda foi o nome mais leve, que foi um elogio, né? Comparando com as outras coisas que eu recebi. Então, assim, as pessoas não mandaram mais nada. Então, quando as pessoas pararam e fizeram assim de tudo, eu não estou cedendo a pressão nenhuma, eu estou deixando claro, eu estou expondo o meu ponto de vista. Eu vou deixar já o Léo falar, porque ele tem muita coisa para falar também. Peço desculpa pelo tempo de vídeo, mas as pessoas que seguem a gente e acompanharam essa causa e tudo isso que aconteceu, principalmente da causa autista, por favor, assistam até o final, porque a gente vai expor realmente tudo o que aconteceu e não esse telefone sem fio e essa guerra, porque o meu Instagram e essa situação não virou mais uma luta pela causa, e sim um centro de batalha, de ofensas. E ninguém estava parecendo que ali, aos meus olhos, estava mais preocupando com a causa autista, e sim ofender, humilhar e obrigar a pessoa a pedir desculpa. Basicamente, a gente debateu muito ao longo da semana, foram 10 dias, eu até fiz uns tópicos aqui para tentar resumir tudo. E, bom, quando saiu o vídeo da Aline, eu falei com ela, não, eu acho que para mim não houve ofensa, injúria, nem uso pejorativo da palavra autista. E a gente é contra esse linchamento, essa tortura digital. É até irônico as pessoas falarem, como pode, em pleno século XXI, usar a palavra autista, mas fazem uso de uma prática primitiva, atualizada para os dias de hoje, que é essa tortura digital, que na tortura quebram o seu dedo, o seu braço. O Léo tá falando que ele é contra a tortura digital, né, e o ataque que eles sofreram. É claro que a nossa família aqui, no nosso canal, a gente não apoia essas mensagens ofensivas que usam palavras de baixo escalão, até porque a gente não se posicionou dessa forma em nenhum momento. Mas sim, de buscar os nossos direitos, de fazer com que as pessoas se conscientizem com respeito, isso é fundamental. A gente vai lutar eternamente. Olha o que está acontecendo. Olha o que a Aline está recebendo. E eu falei para ele, a primeira vez que você está tendo contato com o lado que está sendo linchado. E nessa conversa, ele confessou que isso, inclusive, dificultava o posicionamento dele, porque a gente se conhece. E eu falei para ele, cara, a gente não quer agir como um reforço positivo
dessa maneira violenta de agir, porque se as pessoas perceberem que Ele isso tá falando que ele comenta, né, que não queriam agir para não reforçar o modus operandi de xingamento na internet, dessa pressão digital. estamos podendo parar para pensar e analisar todos os fatos. Eu sou a favor do bom senso, inclusive discordo quando o Mion diz, abre aspas, ele disse, falar que uma pessoa quieta é autista é o mesmo erro e crime que deduzir que um negro correndo na rua é bandido. Mion, cara, para falar isso não precisa cérebro, basta coragem, porque... Ele fala da comparação do Bion, né? A palavra autista... Que chamar uma pessoa de autista seria o mesmo de ver um negro na rua e... No seu próprio mundo. A palavra negro não vem do latim roubare. dizer que é ladrão. Não tem essa associação. A revista, se não me engano, a revista Autismo... É que quem vive isso, quem passa esse sofrimento dia a dia, sabe que é mais ou menos isso. Porque o autista tem uma dificuldade de interação social tremenda. Então isso acaba sendo uma ofensa para essa comunidade. Mas não pode usar a palavra, eu entendo, a gente viu essa semana, a Aline mesmo falou, tem pessoas que têm um dia a dia mais difícil, tem pessoas que são hipersensíveis ao tema, mas hipersensibilidade se resolve no psiquiatra, não no tribunal. Eu acho perigoso um caminho onde daqui 6 meses uma pessoa tropeça na rua, o amigo fala, não enxergou, tu é cego, a comunidade dos cegos vai exigir retratação, vai começar um crime, você cometeu um crime. Infelizmente o Léo, ele não... Pô, vamos parar com isso. Ele não entende, não reconhece que as famílias sofreram realmente, né? Não vamos nem citar os programas, porque assim, a gente não quer expor. Eu não vou expor o perfil de quem me xingou, porque eu não quero que os meus seguidores e o dele vá do perfil xingar. A gente não quer guerra. Não quer. A ideia é só apresentar os fatos e encerrar isso. Exatamente, expor a nossa opinião. O programa convidou a gente depois de expor que ele seria condenado. A gente chegou a ver depois. Depois entrar em contato, depois que eles já tinham colocado, distorceram toda a situação. Eles escutaram do jeito que eles queriam e colocaram a notícia, como sempre, a mídia fazendo o que quer e o bem entende. Infelizmente, eu com mídia já tenho uma experiência de sempre deturparem e pensarem as partes interessantes para montar a sua história. Eu já mencionei que o jornalismo, quando parou de informar e passou a opinar, para mim prejudicou muito. Sim, a gente o jornalismo. E a gente resolveu não ir em lugar algum, como essa história começou aqui, e até meus seguidores, muita gente que tá, vou usar a palavra bolha, assim, onde muita gente já me segue há muito tempo e sempre tá ali, não teve acesso a essa história. Tem gente que vai assistir esse vídeo e fala, pô, ele nem tava sabendo, tem amigos próximos, falou, nem vi o que aconteceu. Então, por isso que a gente tá explicando com calma. Muita gente que tá vendo não devia estar sabendo de nada. Muita gente tá assistindo não tá entendendo nada. E só uma coisa, pode voltar algumas fotos minhas aqui e observe todos os comentários. Observe se eu respondi uma pessoa durante 10 dias, que só alguns seguidores meus falavam, oi Aline, tudo bem? De uma forma assim, que nada a ver com o assunto, eu respondi algumas pessoas. Ninguém. Então assim, eu não fiz... eu respondi com piada, já comento isso, já comento a respeito disso. Porque começa essa guerra, que é o que nós estamos nos posicionando contra um reforço positivo para esse comportamento violento. Inclusive uma guerra onde usam estratégia de desinformação. Isso agravou muito a situação, porque houve uma pessoa, vamos chamá-la de mãezinha, essa pessoa é uma pessoa que estava, desde o começo, há 3 dias, ofendendo, injuriando a Aline, uma pessoa que disse que não ia descansar enquanto ela ficasse sem nada, uma pessoa que eu vou postar aqui pra organizou motins de denúncia para ela perder o perfil, que foi em todas as marcas que já trabalharam ou trabalham com ela caluniar e difamar, dizer que ela humilha deficientes, que ela zomba de pessoas com autismo. É uma pessoa que não ia parar enquanto ela ficasse sem nada. Foi essa pessoa, esse soldado incansável num fronte de batalha, que veio mandar mensagem para mim, um perfil de humor, falando, olha, fala com sua namorada para pedir desculpas. E aí eu respondi com uma piada. Nossa, mas uma piada muito grosseira, mas uma piada que em momento algum eu repostei essa piada. Essa piada foi endereçada a ela. É a maneira que o humorista utiliza. Se eu estou num show e tem um bêbado atrapalhando, eu faço uma piada com aquele bêbado com o objetivo de calar ele e seguir o show. Foi para essa pessoa que eu respondi. Agora, e ela sabe quem é. Quando eu vi
Na sexta-feira, com relação à resposta dele, que foi o que mais indignou a nossa comunidade, ele fala que foi única e exclusivamente direcionada a uma única pessoa, mas a nossa comunidade ela é muito unida. Embora a gente não apoie pessoas que ofendem, que fizeram também xingamentos de baixo calão, mas nós somos unidos, porque a gente sabe o que uma família passa com uma criança autista ou com um adulto autista. E você tem provas. Desculpas é pouco nesse caso. Eu não fiz isso de forma alguma. Foi uma manipulação. Ele fala que foi uma piada, né? Que é uma forma que... Eu respondi no privado, não peço desculpas. Não peço. E o que houve? Essa pessoa Ele respondeu a essa pessoa como piada, que é o perfil dele é de humor, e ele não pede desculpas para esta mãe, né? Então complica. Então, coitado de quem foi alvo dessa manipulação. E o que houve com essa pessoa? Ela foi condecorada, ela subiu de posto no exército. Falaram, ó, fulana de tal, que ainda não é conhecida, recebendo quase uma medalha de honra e de orgulho. Olha, é prejudicial você incentivar esse comportamento, porque os outros vão ver e vão falar, é assim que é pra fazer? Então na próxima vez eu faço igual a ela. Não elogie esse tipo de comportamento. Não dê um reforço positivo. Eu tenho certeza também que quem fez isso não deve ter ouvido. Deve ter ouvido apenas que, poxa, eu fui falar com ele tão educadamente e olha o que ele respondeu. Só que agora vocês têm todos os fatos aqui. Inclusive por isso em programas de TV fui julgado, falaram que eu deveria ser preso porque eu respondi isso para todas as mães. Não foi, de forma alguma. Respondi aquilo para ela. Respondi com piada? Respondi. É um perfil de humor. Quem entra ali pode ouvir piada. Pessoas que botavam autismo não é adjetivo, eu respondi autismo não é pronome, autismo não é verbo. Sim. Aí alguém vinha reclamar, perdeu o jogo. Ele continuou com as piadas, né? Pesada, né? Eu vou ler algumas que chegaram para mim. Se eu te encontrar na rua, eu vou te encher de porrada. Você é um retardado. Se aparecer em Minas, te amarro no meu cavalo e arrasta. Vou te matar e enfiar meu pau de 21 centímetros na sua mulher. Nossa, realmente, a brincadeira que eu fiz é do mesmo nível. Inclusive, isso é uma brincadeira. É do mesmo nível que essas, né? Sem sombra de dúvida. E eu não ordenei ninguém a ir no perfil de outra pessoa. Eu não falei, vão lá. Tanto que basta olhar a quantidade de comentários no nosso perfil e no perfil dos outros. Sendo que os outros perfis tinham muito menos seguidores, só que os comentários no nosso são muito mais. A quantidade é muito maior. Eu convidei as pessoas a irem nos comentários da minha postagem. Eu não estava atacando, eu estava me defendendo com piadas. Diz que ele estava se defendendo com piadas, mas se defendendo ofendendo, porque todas as piadas eram ofensivas, né? Foi o que foi causando mais indignação na comunidade, foi o que deixou a comunidade mais chateada. Que Deus encontrou às vezes de uma forma até colocar assim, de uma forma infeliz, quem achou que foi de uma forma feliz e ruim, mas enfim, a gente não tá aqui mais pra julgar o certo ou errado, ou falar mal de alguém, não, a gente quer paz, mas eu falei pra ele, eu acho que foi a forma que Deus encontrou de apresentar essas pessoas especiais da comunidade que luta, a causa, os problemas, enfim, não tem problema, tem a pessoa que vê o copo meio cheio e o copo meio vazio. Então, no nosso caso, a gente nessa situação, o ônus e o bônus, a gente viu o bônus. A Aline usa uma fala bonita que Deus acabou usando essa situação para mostrar para eles a luta dessa causa, a luta dessa comunidade. Muitas vezes por ego de que eles pegaram a parte boa. Achando que a gente é artista, que a gente não é humilde, que a gente não sabe pedir desculpa, que a gente se acha a última bolacha do pacote. Não, a gente é que nem vocês, é igual. Morrer vai pro mesmo lugar, mesmo buraco, fica do mesmo jeito, tá? Então não tem essa diferença. Eu sou humilde o suficiente. Se eu, na minha cabeça, tivesse agido de uma forma errada, realmente, eu, sem problema algum, pediria, assim, mil vezes, na mesma hora, perdão. Inclusive... Mas não, eu já coloquei minha opinião. Então, tem os dois lados e pedir desculpa a famílias que vieram aqui conversar comigo. E a gente vai colocar alguns áudios de pais de autistas que discordam desses grupos que dizem representantes de todos os autistas. Mas são pessoas que se autoproclamam. Inclusive, essa mãe para a qual eu enviei a piada, ela se autoproclamou, elegeram ela representante de todas as mães de autistas. Eu tenho certeza que não são todos que se sentem representados por uma pessoa que, por causa daquele vídeo, quis destruir a vida de alguém. A coisa tomou uma proporção tão grande que conseguiram o telefone da minha mãe,
falam tanto em empatia, coitadas, são mães, a minha mãe também é mãe. Mãezinhas. Conseguiram o telefone dela, ligaram se passando por delegado de polícia, falando que estavam com um cadáver que tinha o meu nome. RG, né? A minha mãe tem pressão alta, também ficou mal na hora, tinha uma médica no local, pôde acudir ela. Depois conseguiram Porque quando se fala em ameaça aos familiares, eu acho que o pessoal imagina que são mensagens que chegaram, sua família... Não, conseguiram o telefone dela, ligaram dando o endereço de onde meus pais moram, foto da casa deles, falando que a tormenta aos meus familiares estava apenas começando e não ia parar até pedirmos desculpa. Não dá pra gente concordar com esse tipo de comportamento. Não dá, é impossível. Às pessoas que vieram educadamente, aos familiares de autistas, aos autistas que eu não sabia, mas aprendi essa semana que muitos interpretam muito. Ele fala que descobriu essa semana, eles entenderam, o Léo e a Aline entenderam que o autista é muito literal, então ele pede desculpa para os autistas por entenderem de forma literal. Por exemplo, se manda passar café, ele vai querer passar o café. E realmente o autista é literal. Então, para um autista assistir aquele vídeo ou ler mensagens como aquelas, realmente é muito triste, é muito doloroso, porque ele vai ler ali e a cabeça dele vai ser literal aquilo que está escrito. Mandaram tanto no privado, não abertamente, porque elas se sentiram tão pressionadas e com tanto medo da revolta dessa galera que luta pela causa contra elas, que elas preferiram ficar no off ali, mandaram no privado, falaram, nem vou comentar. Então, essa semana também, a gente faz questão de expor, lógico, borrando, ocultando o perfil, expor o áudio de muitas mães que pensam diferente de todos esses ataques que a gente recebeu, só para vocês perceberem que essa classe toda que representa a luta, que veio ofender, que eles disseram que ele estava morto, que eu merecia levar tiros, vocês não representam todos os autistas, todas essas famílias de autistas, não. Então é isso. Esperamos... deixando esse pessoal de lado. Deixando de lado, que nem importa. O importante é debater assuntos relevantes, os desafios de uma sociedade que é pouco inclusiva, tem muita pauta relevante, ao contrário desse circo midiático que foi feito. Não estou usando a palavra circo de forma pejorativa, eu sou fã de arte circense. A gente decidiu essa semana, por vontade livre, própria, vontade. A gente vai pegar um dos dias aí, fazer uma discussão sobre temas relevantes ao autismo, algo muito mais importante do que um vídeo de pedido de desculpas pro ego de pessoas hipersensíveis. E esse vídeo está no YouTube, eu não sei onde você está assistindo, no YouTube ele está monetizado, eu vou publicar depois a monetização e todo esse valor será doado também para a causa autista. E agradecer as pessoas, os anjos maravilhosos que a gente conheceu em todo esse furacão, serviu muito de aprendizado para diversas coisas. Ele fala que o vídeo está sendo monetizado e tudo que eles receberem relacionado a esse vídeo, eles vão doar para a causa autista. Muita gente está assistindo também, não tem muito contato, se não tem um parente autista ou alguém que tem autismo próximo, não sabe muito das dificuldades e o que é. Então eu vou postar algumas coisas, o que eu pude nessa semana acompanhar, ler, entender um pouquinho, mas é um mundo gigantesco, são muitas as coisas. Mas agradecer de coração e paz, não queremos guerra de jeito nenhum, colocamos a nossa opinião, colocamos os fatos, vamos colocar alguns áudios, como eu já falei aqui. Tem alguma coisa que deixou faltando? Não, desculpa pelo vídeo longo, a gente se preocupou com o tempo. Eu falei, no máximo 15 minutos, fez 30. Não tem problema, mas a gente foi de coração. É importante que a gente não cedeu a essa tortura de vocês apenas, como ele falou de novo, pelo pedido de desculpas para o ego de vocês, como muitos, não vou falar influenciadores, mas eu digo pessoas, muitas pessoas acabam cedendo só pela pressão, e vai ver por dentro não mudou, não aprendeu nada, não quis aprender, mas para continuar com marcas e continuar recebendo, ela, lógico, vai se sensibilizar, não digo todos, né, não tô falando, tem casos e casos, digo no meu caso, esperei todos decidirem o que queriam fazer, me denunciaram, falaram mal de mim para as minhas marcas, depois que acabou, pelo meu coração, resolvi aqui vir abrir
toda essa caixinha aqui pra vocês. É isso, tá, já tá 3 horas de vídeo. É chega, isso, gente. chega. Obrigada. Tchau, valeu. Então, pessoal, desde o começo eu falo, né, que eu não consegui ver maldade na primeira postagem, o vídeo da Aline, né? Eu acredito que tenha sido realmente uma falta de conhecimento aquela fala. Não foi, assim, direcionado pra machucar ou pra afrontar ou pra diminuir. Eu, particularmente, não vi isso no vídeo dela, mas o que me chocou foram as mensagens, uma das mensagens que a gente teve acesso, que o Léo respondeu pra uma mãe. E aí, então, eles se justificam que essa mãe atacou de várias formas, e, enfim, também com palavras e mensagens de baixo calão, o que também não é legal. A gente, embora nós sejamos uma classe muito unida e a gente se comove, sim, com essas famílias que agiram de uma forma mais radical, sem pensar, ou no calor da emoção, a gente entende realmente, porque é muito difícil, é muito doloroso, é muito dolorido ver alguém que pode somar, que pode ajudar a nossa causa, diminuindo, afrontando, machucando. Então a gente entende, mas a gente também não apoia esse tipo de movimento. A gente luta realmente por respeito, por inclusão, por empatia. Mas com todo esse vídeo, né, eles falam muito que eles não queriam ceder à pressão digital e que eles fizeram no momento que eles entenderam que tudo passou, que tudo baixou, e aí então eles vieram a público pedir desculpa para quem se posicionou de forma educada, não para quem os ofendeu, né? E aí é uma decisão deles. Mas eu confesso, assim, que no geral a gente não pode julgar o que passa no coração de cada um, ou lá naquela caixinha, naquele segredinho lá, né? Mas a Aline, eu senti ela, assim, interessada, ela falou coisas plausíveis sobre a causa, que eles realmente foram atrás. O Léo é um pouco mais resistente, mas ele também falou coisas importantes, já entendeu um pouco da literalidade do autista. Então, eu acredito que se tudo isso tivesse sido postado num dia após o primeiro vídeo, não teria tomado uma proporção tão grande. Infelizmente, as pessoas acabam deixando rolar, né? E o pior de tudo que me machucou, e eu acredito que machucou muitas famílias, foi o após a postagem, após vir à tona a mensagem que ele mandou, eles continuarem seguindo nas redes sociais, Instagram, com respostas de piada, enfim. Então isso foi bem ruim, mas que bom que eles vieram a público, que eles se retrataram, que eles pediram desculpas, não pra quem ofendeu eles, e aí é um caso deles, né? É uma decisão deles, e a gente também não pode julgar, porque a gente não é a forma certa de manifestar e de buscar respeito, a gente busca respeito com respeito. Então a gente não sabe a real motivação, né, dessa postagem, e a gente nunca vai saber. O que nos resta como a Aline mesmo falou, né, tem pessoas que enxergam um copo pela metade, meio vazio ou cheio. E o que nos resta é enxergar um copo cheio, porque pelo menos eles tomaram conhecimento mais a respeito da nossa causa, da nossa comunidade. Então, a gente não tá aqui pra julgar, a gente não tá aqui pra apontar, a gente tá aqui pra levantar uma bandeira e pra lutar por essa causa com respeito. Então, que a gente possa, com esse vídeo, né, não só a causa autista, mas de todas as crianças especiais, de pessoas especiais, enfim, que a gente possa ter mais empatia no falar e no fazer piadas, e que eles tenham realmente aprendido. Eu, particularmente, na postagem da Aline ali, eu acabei sentindo um pouco mais de verdade, o Léo um pouco mais resistente, mas cada um dentro da sua realidade, e o que nos resta é esperar que Deus realmente tenha transformado os corações para que eles possam daqui um pouco serem apoiadores da nossa causa, nos ajudar nessa missão, porque a gente tá aí pra somar, a gente quer somar pessoas que lutem por isso e não divisão. Então é isso, galera.